Livro de Números, capítulo 4. E o Senhor continuou dizendo mais a Moisés: faça a contagem dos levitas, dos descendentes de Coate, por grupos de famílias e por famílias, e registrem todos os homens de 30 a 50 anos de idade que tiverem capacidade para trabalhar na tenda sagrada. E o serviço dos coatitas será de cuidar das coisas santíssimas. Quando o acampamento for desmontado, Arão e seus filhos entrarão na tenda, tirarão a cortina que está na frente da arca da aliança e cobrirão a arca com ela. Eles colocarão sobre ela uma coberta feita de peles finas, e sobre esta coberta estenderão um pano azul, e depois colocarão os cabos nas argolas da arca, e também estenderão um pano azul onde são colocados os pães oferecidos ao Senhor, e colocarão sobre ela os pratos, as taças, os incensos e os jarros para a oferta de vinho, e em cima da mesa sempre deverá haver pão. Depois se estenderão por cima de tudo isso um pano vermelho, e por cima deste pano colocarão a coberta, feita de peles finas, e em seguida colocarão os cabos nas suas argolas. E também pegarão um pano azul e cobrirão o candelabro e suas lâmpadas, as tesouras de cortar, pavios de lamparina, os apagadores e as vasilhas necessárias para distribuir o azeite. Depois vão embrulhar tudo isso em uma coberta feita de peles finas e colocarão o cabo em suas argolas para carregar. Em cima do altar de ouro vão estender um pano azul, e por cima desse pano colocarão uma coberta feita de peles finas, e em seguida colocarão os cabos nas argolas do altar. Depois pegarão todos os objetos do lugar santo, vão embrulhar em um pano azul e vão cobrir com uma coberta feita de peles finas, e colocarão os cabos para carregá-los. Vão tirar também as cinzas do altar, e por cima dele estenderão um pano vermelho. Colocarão sobre ele todos os objetos usados no serviço do altar: os braseiros, os garfos, as pás e as suas bacias, e por cima estenderão uma coberta de peles finas. E em seguida colocarão os cabos em suas argolas para carregá-los. E quando o acampamento for desarmado, então os descendentes de Coate vão vir para pegar os objetos sagrados somente depois que Arão e seus filhos estiverem acabado de cobrir a tenda e todos os seus objetos. O grupo da família de Coate não deverá tocar nos objetos sagrados, e se eles fizerem isso, eles morrerão. E são essas as coisas da tenda sagrada que o grupo de Coate deverá levar. Eleazar, o filho do sacerdote Arão, este será responsável pela tenda e pelo azeite das lamparinas, e pelo incenso, e pelas ofertas de cereais, e pelo azeite de ungir, e será ele mesmo responsável pela tenda e por todos os seus objetos. E o Senhor Deus disse mais a Moisés e a Arão: não deixem que as famílias de Coate morram por chegarem perto desses objetos sagrados. E para evitar que isso aconteça, Arão e os seus filhos entrarão na tenda e dirão a cada homem o que fazer e o que carregar. Porém,
Os coatitas não deverão entrar na tenda santa para ver as coisas santas. Caso contrário, eles morrerão. E o Senhor disse ainda mais a Moisés: faça a contagem dos descendentes de Gerson, famílias por famílias, e registre todos os homens de 30 a 50 anos que tenham a capacidade para trabalhar na tenda sagrada. O serviço deles é trabalhar na tenda e carregar as cargas. Eles vão levar a tenda, as coberturas de dentro e de fora, a coberta de peles finas e a cortina da entrada. Levarão também as cortinas do pátio, a cortina da porta do pátio, a qual está ao redor da tenda e do altar, das suas portas e de todos os objetos que precisam para o seu trabalho, e todos os serviços dos gersonitas, e o que eles deverão levar e fazer estará debaixo das ordens de Arão e de seus filhos. Eles darão ordem a respeito de tudo o que eles devem carregar. Então é este o serviço que o grupo dos gersonitas deverão fazer. E este serviço será dirigido por Itamar, o filho do sacerdote Arão. E o Senhor disse também mais a Moisés: faça a contagem dos descendentes de Merari, por família e por grupos de famílias, e registre todos os homens de 30 a 50 anos que tenham capacidade para trabalhar na tenda sagrada. Eles terão de levar, de acordo com o serviço deles na tenda, é o seguinte: as tábuas, os cabos, as colunas e as bases da tenda, as colunas do pátio que fica ao redor da tenda, as suas bases, as estacas e as cordas, com todos os seus objetos e com tudo o que pertence ao seu serviço. E entregue a cada homem uma lista de todas as coisas que ele deve levar. E é esta a responsabilidade do grupo da família de Merari, de acordo com o serviço deles na tenda. E este serviço será dirigido por Itamar, o filho do sacerdote Arão. E assim como o Senhor havia ordenado, Moisés, Arão e os filhos de Arão e os líderes do povo fizeram a contagem dos 3 grupos de levitas, isto é, dos coates, dos de Gerson e dos de Merari. E eles fizeram isso por grupos menores de famílias e por famílias, e registraram todos os homens de 30 a 50 anos de idade que tinham capacidade para trabalhar na tenda sagrada. O número de coatitas foram 2.750 homens. Os de gersonitas foram de 2.630 homens. E os de meraritas de 3.200. E o total deles foram de 8.580 homens. E o nome desses homens foram colocados numa lista, assim como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então Moisés disse a cada um qual seria a sua tarefa, e a cada um o que devia carregar. E a contagem foi feita de acordo com as instruções que o Senhor havia dado a Moisés.